As mudanças climáticas estão alterando o quadro de incidência de doenças infecciosas no Brasil e no mundo. Um planeta mais quente dá alertas de grandes proporções, mas nem todos os sinais são percebidos à primeira vista. 94% dos municípios gaúchos têm hoje focos do mosquito da dengue, uma doença que até pouco tempo atrás não tinha incidência tão alta no sul do país. Mas a combinação de mais chuva com mais calor resultou em mais mosquitos. Quem estuda doenças infecciosas como essa explica que esse é só um exemplo de como elas avançaram para regiões onde ainda não havia transmissão. Itália, França e Espanha registraram este ano 74 casos autóctones de dengue, que é quando a pessoa se infecta na região onde mora. Nos Estados Unidos já são 672. Hoje, a cada 10 registros no país, 4 são de pessoas que não estiveram em áreas endêmicas de dengue. Outro mosquito também impacta o norte do globo. Sempre houve malária nos Estados Unidos, mas pessoas que vinham da América Latina, vinham da África, tinham malária lá. Mas está acontecendo casos de malária nos Estados Unidos de pessoas que nunca saíram dos Estados Unidos. Então está tendo uma transmissão por mosquitos que antes não acontecia. Aqui no Laboratório de Virologia da USP, os pesquisadores estudam há 3 décadas os vírus respiratórios que circulam entre nós, como o da gripe, por exemplo. E o que vem chamando a atenção deles é como tem se tornado cada vez mais evidente o quanto as mudanças climáticas têm mudado o comportamento desses vírus. Hoje a gente tem mais de 18 vírus que circulam ao mesmo tempo, causando doenças respiratórias agudas, tanto em crianças quanto em adultos. Um exemplo bem didático, eu acho, é o vírus respiratório sincicial, que é o RSV. Esse é um vírus que causa bronquiolite em crianças pequenas, abaixo de 1 ano de idade. Esse vírus, tradicionalmente, ele tem o que a gente chama de sazonalidade. Todo ano ele começa no final de fevereiro, início de março às vezes, e aí vai até junho, julho. De uns anos para cá, esse vírus foi esparçando, tendo casos o ano todo, e agora nós estamos no maior pico de incidência do RSV. Quem pesquisa rios e reservatórios brasileiros há 20 anos diz que os micro-organismos que causam doenças preferem águas mais quentes. A gente tem encontrado o Vibrião do cólera em algumas áreas que nós temos estudado. À medida que você aumenta a temperatura da água, você aumenta a condição propícia para esse micro-organismo se desenvolver. Para reverter isso não é uma coisa simples, isso aí depende de políticas públicas, políticas de governo, bom senso da população. O maior desafio que nós temos hoje é tentar amenizar as mudanças climáticas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para uma nova onda de calor em 6 estados e no Distrito Federal. Não tá fácil. A gente vai na outro lado da rua ali, anda 50, 20 metros, já está suando, está cansado. O corpo não aguenta. Eu sinto muita dor de cabeça, muita tontura. Em Campo Grande, a temperatura tem ficado na casa dos 40 graus. Olha, é difícil, né? É só a base de água, sorvete, olha. Em várias cidades de Mato Grosso do Sul, os termômetros devem passar dos 42 graus. A Secretaria Estadual de Educação criou protocolo para as escolas. Sempre a manter nas salas de aula o ar-condicionado com a temperatura agradável, também para que os alunos tragam suas garrafinhas de água, se hidratem, assim como os servidores também. Em Goiás, as temperaturas chegaram aos 41 graus. Já teve um ano mais quente igual tá esse agora, viu? Misericórdia, nunca teve. O Centro-Oeste é o que mais tem sentido essa onda de calor no país. Os 3 estados da região e o Distrito Federal estão sob alerta de grande perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, assim como Minas Gerais, São Paulo e Rondônia. A onda de calor é quando a gente tem uma massa de ar quente e seca que fica estacionária por alguns dias em um determinado local. Ele vai ficando, essa massa de ar, como se fosse uma bolha de ar e o ar fica aprisionado dentro dessa bolha. A previsão é que a temperatura aumente em todas as regiões do Brasil nos próximos dias, realidade que vai exigir ainda mais atenção com a saúde. Em São Paulo foram montadas tendas em diferentes regiões para amenizar o calor de quem vive em situação de rua.
No Rio de Janeiro, os cariocas puderam se hidratar em pontos de distribuição de água. Água é muito importante, carregue água. Quem caminhou pela orla de Fortaleza encontrou borrifadores como esse. Em Belo Horizonte, a prefeitura distribuiu copos d'água para a população em situação de rua. Primeiro lugar, a hidratação, tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Segundo, evitar fazer exercícios ou caminhada, ou mesmo trabalhar, sair ao sol entre 9 da manhã e 4 da tarde, porque o sol é muito forte, pode provocar insolação.